Abramos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, e vamos ler no capítulo 9, os 7 primeiros versículos, embora depois a base da mensagem seja, como está escrito no boletim, os versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, os primeiros 7 versículos, 1 a 7. Ouçamos, portanto, o que nos diz o Senhor na sua palavra inspirada. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe faria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Estamos celebrando, ou iniciando a celebração do Natal. Natal significa nascimento. E obviamente que alguém nasceu para nós celebrarmos esse nascimento. É triste e lamentável verificarmos como a nossa sociedade se desviou deste alvo. Continuamos a celebrar o Natal, não importa a época, mas continuamos a celebrar o Natal e, no entanto, como é que nós o celebramos? Geralmente com festas, com prendas, com tanta coisa, jantares, almoços, enfim, uma confraternização muito interessante, mas esquece-se o alvo, esquece-se aquilo que é essencial. Continuamos a afirmar Natal, mas não estamos a celebrar nascimento nenhum. Estamos a celebrar apenas uma festa que se está a tornar uma festa pagã e que está a deixar de ser uma festa genuinamente cristã. Porquê? Porque o centro desta festa seria Cristo. Estamos a celebrar o Natal porque Jesus Cristo veio ao mundo, porque Jesus Cristo nasceu. E isso tem implicações tremendas na nossa vida, ou terá de ter implicações tremendas na nossa vida. Assim, no texto que acabamos de ler, nós lemos: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Não há dúvida que nós vivemos numa sociedade em que impera a criminalidade, impera, portanto, tudo aquilo que é nefasto e nocivo ao próprio homem, para já não falar nas questões climáticas e em termos ecológicos, mas mesmo a droga, por exemplo. Quantas e quantas vezes na televisão nós ouvimos que vários, portanto, quartéis de droga são desmantelados, são encontrados, portanto, pessoas com droga. Porquê? Porque tudo isto, tanta droga, as pessoas querem fugir da realidade, fugir
do mundo em que vivemos. Porquê? Porque este mundo não tem sentido. Porque esta vida não tem sentido. É uma vida absurda. E quando a vida é absurda e não tem sentido, então as pessoas enveredam pelo campo do prazer, da sexualidade ou então do crime. A vida não tem significado, portanto podemos morrer e matar à vontade. Mas por que razão é que a vida não tem sentido? Não tem significado porque o mundo vive em trevas. Falta-lhes a luz da vida. Falta-lhes, portanto, um alvo para a vida, um alvo transcendente, um alvo pelo qual se possa dizer é bom vivermos. É bom vivermos porque a vida tem sentido, tem significado. Mas quem é que pode dar este significado à vida? Como é que nós podemos encarar a vida num sentido positivo? No sentido em que nós possamos dizer, sim, a vida tem sentido, tem um alvo, é bom que realmente nós vivamos. Então, o texto diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nos campos de Belém, os pastores guardavam, nas vigílias da noite, guardavam o seu rebanho. Era noite, estavam em trevas. Talvez não tivessem esperança na sua vida. Mas de repente, uma grande luz raiou. E dos céus veio uma boa nova, veio uma mensagem. Os anjos trouxeram do céu uma boa nova. E essa boa nova trazia consigo uma grande luz que iluminou aquela noite. A noite deixou de ser noite para ser dia. Porquê? Porque Jesus Cristo tinha nascido. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vejam como esta notícia espalhou a luz à volta dos pastores, naquela noite, quando os pastores guardavam o rebanho. E o texto diz, não só os que andavam nas trevas, mas que os que andavam na sombra da morte. Vejam, o texto diz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus, não sabemos quem foi, inclinamos para que seja Paulo, mas pode não ter sido, não interessa quem foi, o que é certo é que foi alguém inspirado pelo Espírito Santo e que é a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, o autor da carta, portanto, diz-nos, depois de ter colocado na boca de Jesus estas palavras, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu, acrescenta o apóstolo, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, à servidão. Ou seja, o apóstolo está dizendo, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus veio ao mundo para nos libertar do medo. As pessoas vivem com medo. Medo do futuro, medo do sofrimento e medo da morte. Porquê? Precisamente porque a vida não tem sentido, porque a vida não tem significado. E se a vida não tem sentido nem tem significado, a morte também não tem. Já refletiram bem nisto? Se a vida não tem sentido, a morte também não tem. É tudo absurdo. Caímos na paranoia e no desespero e na angústia. Por isso, é importante sabermos quão grande é esta boa nova e quão importante ela é para todos nós. Uma vida sem sentido, uma vida sem significado, que implica uma morte também sem significado. Ou seja, sem Cristo, sem esta boa nova, os homens, criados à imagem e semelhança de Deus, com todas as capacidades que nós conhecemos, de inteligência, de raciocínio, tornam-se como animais. Ao fim e ao cabo, a morte depois é igual, é idêntica à dos animais. Não há transcendência, não há nada que seja diferente. Acabou tudo. Mas não acabou tudo. Porquê? Porque Cristo veio ao mundo como uma luz do mundo. Ele disse mesmo, eu sou a luz do mundo, para dar um alvo e um sentido à vida. Vale a pena viver
porque a vida tem sentido e vale a pena viver, porque a morte também tem sentido. Já não temos que temer a morte. Ele fez Cristo, Jesus, fez-se homem. O Filho de Deus, o Verbo, a Palavra de Deus, fez-se homem. Precisamente para dar sentido não só à vida, mas à morte também. E por isso ele morreu, para vencer a morte e ressuscitar. Por que é que nós temos medo da morte? Aqueles que andavam ou que moravam na região da sombra da morte, raiou a luz, resplandeceu a luz. Cristo resplandece no meio da morte, no meio das trevas. Cristo ilumina a vida e a morte. Não só a vida, mas também a morte. A morte tem significado, a morte tem sentido. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte. Então nós temos uma garantia, uma certeza de que há vida para além da morte. E essa vida para aqueles que realmente foram iluminados por esta luz, receberam esta luz, aceitaram esta luz. Essa vida para além da morte é gloriosa. É uma vida gloriosa, eterna. Por isso, no capítulo 9, o profeta Isaías, que é um profeta que muitos consideram como sendo o quinto evangelho, tal é a grandeza deste evangelho em relação à vinda de Cristo e às profecias sobre a vinda de Cristo, que nós podemos ver neste texto: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, uma alusão, portanto, aos gentios, que vão precisamente congregar-se ao povo de Deus. Já não são apenas os judeus segundo a carne, mas agora todos aqueles que aceitam Cristo, todos aqueles que são iluminados por esta luz, todos aqueles que andam em trevas, mas são iluminados por esta luz, sejam judeus, sejam não judeus, seja qual for a sua nacionalidade, seja qual for a cor da sua pele, seja qual for, enfim, a sua situação social, qualquer que seja iluminado por esta luz, que irradia nas trevas, que veio ao mundo como a luz do mundo. O Verbo, a Palavra de Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, diz o apóstolo João. Portanto, esta luz, esta vida, esta luz é Cristo. E todos aqueles que recebem Cristo, que são iluminados por esta luz, então a vida tem significado e a morte tem sentido. E é uma morte gloriosa. Irmãos, com Cristo e em Cristo, a vida que iremos desfrutar para além desta morte, desta peregrinação terrena, digamos assim, por isso é que na Bíblia a morte é equiparada ao sono, dormiu no Senhor, descansou no Senhor. Esta vida para além da sepultura, esta vida para além da morte, para o crente, para aquele que tem esta luz em si, a luz de Cristo, é tão gloriosa e maravilhosa. Seremos feitos semelhantes a Cristo, à imagem, portanto, de Deus fomos criados e agora voltamos a ser semelhantes a Cristo. Estamos sendo, portanto, digamos, formados por Deus para que na eternidade, tal qual Cristo é, assim nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Isto é maravilhoso. Então vale a pena viver, vale a pena morrer. Não só vale a pena viver, como vale a pena morrer. E a vida ganha, então, pleno sentido. E quando falamos da vida no sentido eterno. Não só nesta peregrinação terrena, mas projetando-se na eternidade. É esta vida que se projeta na eternidade, com glória, que tem sentido. Mas esse sentido desta vida eterna e gloriosa, aqui e além, esta vida gloriosa tem sentido porque Cristo lhe dá o sentido. E o sentido que Cristo lhe dá é a sua ressurreição. E para isso ele teve de vir ao mundo. Muitas vezes nós dizemos e temos dito que não há Páscoa sem Natal. Sim? Não há Páscoa sem Natal. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo, não teria morrido, não teria ressuscitado. Portanto, o Natal implica a Páscoa. Implica, portanto, tudo aquilo que Cristo veio ao mundo. Para quê? Mas para que é que Cristo veio ao mundo? Então, veio ao mundo porque o mundo andava em trevas, não havia sentido, não havia significado. Ele veio dar significado, veio iluminar os homens no meio das trevas. E por isso, agora podemos compreender os versículos 6 e 7. Notai, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu.
Porquê é que é importante esta afirmação de Isaías? No capítulo 7, um pouco atrás, quando o povo de Judá estava cercado de inimigos, parecia que não havia esperança. Portanto, seriam, digamos, exterminados. Seriam, portanto, derrotados. Não havia esperança para Judá. Veio a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, ao rei Acaz. E para que o rei Acaz acreditasse na palavra do Senhor, o Senhor deu-lhe um sinal. E este é o sinal que o Senhor dá a Acaz no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Notai? O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que, qual é este sinal que o Senhor dá? Um sinal de libertação, um sinal de salvação. Ou seja, o Senhor vai dar um sinal de libertação, vai dar um sinal de salvação. Qual é este sinal de libertação? Qual é este sinal de salvação para o seu povo? Aparentemente o povo não tinha esperança. Judá não tinha esperança. Ia ser derrotado. O rei Acaz temia esse momento. Mas o profeta Isaías dá ao rei Acaz a palavra do Senhor. É enviada a palavra do Senhor através de Isaías. Não é Isaías, mas o Senhor através de Isaías. Dá-lhe este sinal. Qual é o sinal de libertação? Qual é o sinal de salvação dado ao rei Acaz e ao povo de Judá? Eis que uma virgem conceberá. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Um filho se vos deu, não é? E dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Rapaz, este é o sinal que Deus dá através de Isaías ao seu povo quando parece que não há esperança e está perdido. Um sinal de salvação. O que é que significa este sinal? Significa, para além de muitos outros significados, significa que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Uma virgem conceberá. Impossível. Pois é impossível. Mas vai ser uma realidade. No devido tempo, uma virgem vai dar à luz um filho. E esse é o sinal que Deus deu ao seu povo, um sinal de salvação, um sinal de libertação. Mas reparem bem que este sinal de salvação, este sinal de libertação, implica esta realidade. O que Deus faz é sempre maravilhoso. É impossível aos nossos olhos, mas é Deus e Deus o faz. Isso revela que aquilo que é impossível aos homens é possível. Deus revela que temos um Deus grande e poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus forte, um Deus que realmente merece toda a nossa confiança, no qual podemos realmente confiar e descansar na sua providência, no seu amor, na sua grandeza, no seu poder. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que habita nas alturas, mas que também habita conosco e em nós. Emanuel, Deus conosco. Foi precisamente para habitar conosco que Jesus veio ao mundo. Por isso, Jesus veio ao mundo como sendo o Emanuel, Deus conosco. Agora, portanto, Isaías diz, o mesmo profeta, mais à frente, ele diz, um menino nos nasceu. Qual é a garantia desta luz iluminando as trevas? Qual é a garantia de que o povo será multiplicado, será acrescentado? Qual é a garantia de toda esta revelação que é tão maravilhosa para o povo de Deus? Esta revelação e esta nova salvação. Qual é a garantia? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. Porque um menino nos nasceu. Reparem, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Mais uma vez, notai bem como Deus opera. Como é que Deus vai salvar o seu povo? Como é que Deus vai redimir o seu povo? Primeiramente, por um menino. Não há nada mais frágil que um menino. Uma criança necessita sempre de alguém para ser sustentado. Sem esse alguém que o sustente, a criança morre. Não tem capacidade para viver sozinha, sem recursos.
Vejam como é através deste menino que vai nascer que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Ou seja, Jesus aparentemente apresenta-se na pessoa de uma criança. Uma criança que é, portanto, incapaz de se sustentar a si própria. Sendo Ele o Senhor da vida, sendo Ele o Criador, Ele se torna uma criança, um menino, mas cumpre assim a palavra de Deus. E é Jesus mesmo, o Emmanuel, Deus conosco. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e reparem, é o principado, o domínio, a autoridade está neste menino. Os reis ou os magos, nós tradicionalmente chamam-se os reis, os magos vieram adorar o menino. E reparem, eles reconheceram que era o rei, que tinha nascido o rei dos judeus, que tinha nascido o rei em Israel, tinha nascido um rei em Jerusalém. Por isso trouxeram ouro, incenso e mirra. Portanto, ou seja, eles reconheceram naquele menino um rei. E ele, na verdade, veio como rei, veio como Senhor. Jesus dirá a Pilatos que ele era rei. Não como deste mundo, como o seu reino não era deste mundo, não era como os deste mundo. Era um reino espiritual, um reino poderoso, muito mais poderoso do que os reinos desta terra. Mas ele era rei, porque ele veio precisamente para reinar. Então, Jesus, aqui o texto diz que o seu principado, o domínio, está sobre os seus ombros. E então o seu nome será, não esqueçam que o seu nome será Emmanuel, Deus conosco. Isto significa que ele será maravilhoso, que opera maravilhas ao longo da sua peregrinação terrena, em todo o seu ministério. Jesus operou maravilhas e milagres e maravilhas. Ele mostrou o seu domínio sobre os céus e a terra. Ele, bastava uma palavra sua e os ventos se acalmavam e as tempestades se acalmavam. Portanto, ele mostrou o seu poder sobre os mortos, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou outros mortos. Ele curou os enfermos, mostrou o seu poder sobre as enfermidades, sobre a vida do homem, a saúde do homem. A nossa vida e a nossa saúde estão nas mãos de Deus. Podemos confiar em Deus inteiramente em todos os momentos e circunstâncias. A saúde não está nas mãos dos médicos. Os médicos são usados por Deus e são instrumentos de Deus. Mas a sabedoria vem de Deus, a eficácia vem de Deus. Nós não podemos fazer nada sem a eficácia de Deus, sem o poder de Deus, sem o querer de Deus. Portanto, a saúde está nas mãos de Deus. E Jesus veio demonstrar que o reino de Deus implica uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida sem doenças, que se concretizará, como lemos no Apocalipse, que se concretizará na segunda vinda de Cristo, na Jerusalém celestial, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Isto é maravilhoso. Não haverá, portanto, mais doenças. Aqui ainda temos de enfrentar essa realidade, porque ainda estamos neste vale da sombra da morte. Mas neste vale da sombra da morte há uma luz que nos ilumina. E mesmo no meio das maiores adversidades, no meio das situações mais difíceis, esta luz continua a brilhar. Já não estamos em trevas, porque esta luz irradiou e destruiu o poder das trevas. Então, é maravilhoso. Jesus veio ao mundo, precisamente, como o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Por isso diz, maravilhoso conselheiro. Ou seja, conselheiro. Porquê? Porque ele é a própria sabedoria eterna de Deus. Ninguém nos pode aconselhar melhor que Deus. Pelo seu Espírito, por isso o seu Espírito também é o Consolador e o Conselheiro. E Jesus Cristo, que é a própria Palavra de Deus, o próprio Verbo de Deus que se fez homem, que se fez carne. A Palavra de Deus, o Verbo se fez carne. Este Verbo de Deus é a própria sabedoria de Deus. A sabedoria que estava com Deus no princípio e que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, pela sua sabedoria. Notai? A sabedoria estava no princípio com Deus, diz o livro de Provérbios. A sabedoria estava no princípio com Deus. Portanto, notai que esta sabedoria que estava no princípio com Deus, que estava
com Deus quando Ele criou todas as coisas. É esta própria sabedoria que se faz homem, na pessoa de Jesus. Por isso, Emmanuel significa Deus conosco. Notai, este é o sinal que Deus deu ao seu povo, repito, um sinal de libertação e de salvação. Uma virgem conceberá. Ou seja, pensam que a salvação é impossível. Sim, aquilo que a salvação é impossível. Um dia os discípulos perguntaram a Jesus, quando Jesus, enfim, fez certas afirmações, enfim, perentórias, os discípulos perguntaram, sendo assim, quem poderá salvar-se? A reação dos discípulos foi, se isso é assim, se isso é assim como tu dizes, e não podemos duvidar, então estamos perdidos. Quem é que poderá salvar-se? E o que é que Jesus disse? Claramente, perentoriamente, aos homens é impossível. Portanto, a partir daqui, aos homens é impossível. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. E este é o sinal que já Isaías tinha dado ao seu povo. É impossível a vitória, é impossível a libertação, é impossível salvar-nos. Mas eu irei fazer isso que é impossível. E dou-vos dar um sinal que vai concretizar-se quando eu vier salvar o meu povo. Uma virgem vai conceber. É impossível, não é? Pois então uma virgem conceberá. Para mostrar que eu posso todas as coisas. Tudo está nas minhas mãos. A vida e a morte estão nas minhas mãos. Uma virgem conceberá e dará-lhes um filho e o seu nome será Emmanuel. Eu virei para estar no meio do meu povo. E porque eu estarei no meio do meu povo, o meu povo vai ser salvo. O meu povo vai ser libertado. Libertado de tanta e tanta coisa, começando pela própria morte. Por isso, quem crê em mim não morrerá. Ainda que esteja morto, viverá. São as palavras do Senhor Jesus. Porquê? Porque Ele veio precisamente para nos libertar da morte. E Ele nos aconselha, irmãos, quantas vezes na nossa vida surgem situações em que nós não sabemos o que devemos de fazer. Sim, situações tão difíceis por vezes. O que é que vamos fazer? Quais as soluções para a nossa situação? Como é que nós podemos, enfim, tomar decisões que sejam boas para nós? Temos que tomar decisões, mas decisões que sejam boas para nós. E nós não sabemos o que é bom. Temos muitas vezes a ilusão de que sabemos, mas não sabemos. Mas Deus sabe. Por isso é que nós devemos confiar em Deus. E quando nas nossas orações pedimos a Deus algo, devemos pedir a Deus algo, mas que sempre que seja feita a tua vontade e não a nossa. Ou seja, porquê? Porque, na verdade, nós podemos estar equivocados, pensar que algo é bom e não é bom. Mas Deus sabe o que é bom. Então, nós pomos diante de Deus aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós. É assim que devemos fazer, sermos honestos e sinceros para com Deus. Não podemos também ocultar nada a Deus. Mas isto é o que eu penso, o que eu desejo. Mas tu é que sabes o que é melhor. Portanto, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus deu-nos o exemplo no Getsemane, não foi? Ele bem queria livrar-se daquela situação como homem, mas depois disse, mas faça-se porém a tua vontade e não a minha. Porquê? Porque a vontade de Deus é sempre o melhor. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ido à cruz, se Jesus não tivesse sido crucificado, nós teríamos eternamente perdidos. E a glória de Cristo não era uma realidade, porque nós somos a glória de Cristo. A salvação também é a glória do próprio Cristo. Por isso, devemos pedir a Deus sempre que nos aconselhe, que Ele nos aconselhe o que é bom, o que devemos fazer em cada momento, em cada circunstância. Devemos orar ao Senhor Jesus. Jesus, tu és o meu conselheiro. E és um maravilhoso conselheiro. És um Deus maravilhoso e um conselheiro maravilhoso. Tudo em ti é maravilhoso. E eu creio que o teu conselho será sempre maravilhoso também. Por isso, deixo tudo nas tuas mãos. Orienta-me, mostra-me qual é o caminho que devo seguir. Na tua luz veremos a luz. Sim, na tua luz veremos a luz. O caminho para nós tem de ser iluminado por Cristo e temos de vivê-lo na luz de Cristo. Só assim, volto a repetir, só assim teremos um sentido para a nossa vida e um sentido para a nossa morte. Por isso ele é o seu nome de Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Reparem, Jesus é Deus.
E é um Deus forte. Este menino que vai nascer, este filho que vai ser dado ao seu povo, que vai ter o domínio sobre os seus ombros, este filho é Jesus. E Jesus, portanto, é o Emanuel, que estava prometido ao seu povo, Deus conosco. Então Jesus é Deus, não há dúvidas. Jesus é Deus, e é um Deus forte. Não há outro Deus, não há outro Deus, senão o Senhor Jeová Todo-Poderoso, que se revela aos homens na pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, um com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Só temos um Deus. Este Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma eternidade, porque a eternidade também é só uma. Então, irmãos, Jesus, quando nós no Natal celebramos o nascimento de Jesus, estamos a celebrar o nascimento, a vinda ao mundo do próprio Deus. Deus conosco é maravilhoso, e é esta presença de Deus conosco que nos ilumina, que nos aconselha, que nos dá orientação para a nossa vida, que nos mostra as decisões que devemos tomar, as que são mais corretas para o nosso dia-a-dia e para toda a eternidade. Notei que, muitas vezes, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, as pessoas reagem, se eu, portanto, partir uma perna e for para o hospital, então isso é para o nosso bem? Pois é, em tudo dai graças. Isso é para... Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o nosso eterno bem, temos que colocar este texto no seu contexto. Paulo afirma que há um propósito de Deus para nós. Um propósito de Deus para nós, que é sermos feitos conformes à imagem de Cristo. E por toda a eternidade. Lá está, esta é a glória que nos espera. Sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Estamos a ser feitos conformes à imagem de Cristo. Então todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas as coisas, nefastas, alegres, dolorosas, enfim, todas as coisas de que gostamos ou não gostamos, como na nossa humanidade, todas essas coisas têm um alvo, têm um propósito. Se somos filhos de Deus, se estamos em Cristo Jesus, se estamos a ser iluminados por Ele, se Ele está connosco, se Ele é o Emanuel, Deus connosco, todas essas coisas contribuem para esse bem eterno. Contribuem para o nosso bem. Sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Nós somos muito pequeninos, muito mesquinhos. Muitas vezes pensamos só na nossa satisfação pessoal, em termos de egoísmo, em termos de materiais, em termos físicos. Não queremos estar doentes, não queremos, enfim, pois é óbvio que não queremos estar doentes. E consideramos que isso é um bem. Por isso esperamos sempre que Deus nos cure, enfim, mas estamos sempre muito agarrados a esta peregrinação terrena. Parece que vivemos só para esta peregrinação terrena. Não há uma visão mais transcendente da vida. Não há uma visão de eternidade. E então circunscrevemos todos os nossos anseios, todos os nossos desejos a esta peregrinação terrena. Mas, irmãos, sermos feitos conformes à imagem de Cristo significa uma eternidade gloriosa. E tudo aquilo que acontece na nossa vida é Deus a operar de modo a nos conformarmos à imagem de Cristo. Cristo não sofreu, Cristo não padeceu, Cristo não morreu, então nós vamos sofrer, vamos padecer com Cristo e em Cristo, e morrer com Cristo. E aqueles que morrem com Cristo ressuscitam com Cristo e vivem com Cristo eternamente. E é nestas situações difíceis, nefastas, dolorosas, angustiantes, que Deus nos está formando à imagem de Cristo. Por isso vale a pena o sofrimento, até o sofrimento vale a pena. Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento tem o seu valor, o sofrimento tem o seu lugar na nossa vida. Alguém disse que se um homem, ou uma mulher, portanto, passasse por esta vida e nunca sofresse, não soubesse o que era o sofrimento, não era um homem. Não era um homem, era uma besta. Era uma besta, era um monstro. Era um monstro. Victor Hugo, o grande poeta francês Victor Hugo, que disse isto. Se um homem, portanto, e uma mulher, passassem por esta peregrinação terrena, para este mundo, e nunca tivessem sofrido, não seriam já homens e mulheres, seriam monstros. Porque é o sofrimento que nos identifica com Cristo. É o sofrimento que nos identifica uns com os outros. Nós só podemos ter compaixão daqueles que sofrem quando sofremos também.
E é porque sofremos que nós nos compadecemos com aqueles que sofrem. Porque sabemos o que é sofrer. E porque sabemos o que é sofrer, podemos ter uma consciência do sofrimento dos outros. E podemos, digamos, servir de consolação e de conforto aos outros. Portanto, o sofrimento é importante. E é através do sofrimento que Deus nos está moldando, nos está aperfeiçoando à imagem do seu Filho. Por isso é que, reparem, o próprio Filho de Deus, quando veio ao mundo, como Deus forte, não deixou de sofrer. Pelo contrário. Se houve alguém que sofreu nesta peregrinação terrena, foi o Filho de Deus. Foi Jesus Cristo. Ao ponto de ser crucificado. Portanto, até a morte de Cristo é uma morte qualquer. Uma morte extremamente dolorosa. O sacrifício na cruz é altamente doloroso. Portanto, nem sequer o sacrifício de Cristo é um sacrifício, enfim, razoavelmente brando. Não, é extremamente difícil, extremamente doloroso. Então, irmãos, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, há também um sentido e um alvo. Vejam como Cristo ilumina a nossa vida, dá sentido à nossa vida em todas as circunstâncias. Já dissemos, até mesmo na morte. E no sofrimento, na dor, na aflição. Todos nós passamos por essas situações. Mas maravilhoso é quando o maravilhoso está connosco. Quando Ele nos aconselha. Quando Ele se revela como o Deus forte em quem podemos confiar inteiramente. A nossa vida está nas suas mãos. A nossa saúde está nas suas mãos. Não nos temos que preocupar. Temos que cumprir com os nossos deveres. Por isso devemos ir ao médico. Devemos, portanto, aceitar a medicação e tomar a medicação que Ele dá. Mas não é o médico nem a medicação. É Deus. Através do médico, através da medicação. Só Ele dá eficácia tanto ao médico como à medicação. Nós podemos tomar todos os medicamentos e não fazerem efeito nenhum. Só quando Deus dá eficácia é que os medicamentos fazem eficácia. Podemos ir a um médico, a todos os médicos, e não há solução para o nosso caso. Porque só Deus pode dar sabedoria aos médicos e eficácia a essa sabedoria para que acertem e possam fazer um diagnóstico perfeitamente bom e um diagnóstico correto. Um diagnóstico correto e depois um tratamento correto. Reparem, portanto, o facto de os homens serem usados por Deus não implica que não seja Deus a atuar, porque os homens são instrumentos nas mãos de Deus. Portanto, Ele é um Deus forte, que opera em todas as circunstâncias, usando, portanto, meios. Muitas vezes pode operar, enfim, sem meios, enfim, a pessoa pode ser curada sem qualquer meio, mas geralmente Deus usa meios, médicos, medicamentos, etc. Mas é Deus que cura. É sempre Deus que cura. Portanto, Jesus veio e mostrou isso mesmo ao longo da sua peregrinação terrena, através das maravilhas e dos milagres que fez, tantos e tantos milagres. Jesus mostrou que era o Deus forte, o Emmanuel, Deus conosco. Portanto, por isso é que o quiseram matar. Os fariseus e os saduceus quiseram-no matar precisamente porque reconheceram que nada podiam contra ele. O poder da sua mensagem, o seu poder glorioso através dos sinais e maravilhas implicavam, portanto, uma adesão do povo. E o seu lugar, portanto, estava em perigo. O seu lugar de proeminência na sociedade estava em perigo. Reparem, mas Jesus fez esses milagres e essas maravilhas precisamente porque era o Emmanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade. Reparem, Deus, o Filho, está com o Pai desde a eternidade. Ele identifica-se com o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus identifica-se com o Pai. Ele é o eterno, o Pai eterno. Jesus, não podemos dissociar Jesus do Pai. Embora seja distinto do Pai, nunca podemos separá-lo do Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é o Pai da eternidade. E é aquele que nos dá a paz. Que nos dá a paz com Deus. Que nos dá a paz com Deus. É Ele que nos reconciliou com Deus. Estávamos, portanto, numa situação de inimizade e Deus nos veio reconciliar consigo mesmo através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é aquele que nos dá a paz. E só nele é possível a paz. Por que razão é que o mundo está em conflito? Por que razão é que estamos à beira de uma nova guerra mundial? Por que razão? Porque o mundo alienou-se e aliou-se de Cristo. O mundo aliou-se e alienou-se de Cristo. Está afastado de Cristo. O mundo
está afastado de Deus. O mundo vive em conformidade com os seus próprios desígnios, com os seus próprios sentimentos, e abandonou a lei de Deus. Abandonou, portanto, o conhecimento de Deus. O mundo vive como se Deus não existisse. E se Deus existe, como alguém disse, o pior é para ele. Pois é, mas alguém depois escreveu, o pior é para ti. O pior não é para ele, o pior é para ti. E o mundo vive nesta vida assim, afastada e alienada de Deus. Depois as consequências estão à vista, não é? Já pensaram bem nas alterações climáticas? Já pensaram bem nas alterações climáticas? A maneira como estamos a viver? Qualquer dia é quase impossível viver neste mundo. É quase impossível viver neste mundo. Não há lugar nenhum da Terra em que não haja cataclismos, em que não haja, enfim, terremotos, em que não haja vulcões a ressuscitarem, em que não haja, portanto, incêndios, em que não haja, enfim, tanta coisa. Ciclones, vendavais, destruição, inundações. É quase impossível viver. Isto já não é só no inverno. Muitas inundações são no verão, para além de falarmos já nos incêndios, que continuam também no inverno, muitas vezes. Portanto, irmãos, e nós perguntamos muitas vezes, mas para onde é que nós iremos? Para onde é que nós vamos? Não podemos sair desta situação, porque é o mundo todo que está nesta situação. Desculpas reais. São situações climáticas, de alterações climáticas. Mas quem é que está por trás dessas alterações climáticas? O que é que está? Por que razão é que há essas alterações climáticas? Há um alvo, há um sentido. O Senhor Jesus Cristo é o Deus da história. E a história tem sentido, tem um alvo. Todas as coisas estão caminhando para esse alvo. E esse alvo é a destruição do planeta, sem dúvida nenhuma, para haver novos céus e nova terra, como lemos no Apocalipse. Este mundo tem de ser destruído. E vai ser destruído. E são os próprios homens que estão a destruir este mundo. E na altura própria, Jesus Cristo virá. Na altura própria, tudo será destruído para haver depois novos céus e nova terra onde habita a justiça. E Cristo reinará com o seu povo eternamente. Portanto, vejam como até nas alterações climáticas estão nas mãos de Deus. Os homens estão a sofrer as consequências da sua desobediência, da sua vida marginal, distanciada de Deus. Contra o próprio Deus. É que não é só não fazer a vontade de Deus, é agir contra essa vontade, deliberadamente. De uma forma, portanto, mesmo, digamos, de zombaria, de escarnecimento, de negação, de militância contra Deus. Então depois vêm as alterações climáticas, que estão também nas mãos de Deus. Seja provocadas pelo homem, sem dúvida, mas nas mãos de Deus. Como todas as coisas provocadas pelos homens estão nas mãos de Deus, porque os homens estão nas mãos de Deus, até os ímpios estão nas mãos de Deus, Satanás está nas mãos de Deus. Por isso é que ele não pode fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. Leiam os primeiros capítulos de Jó. Satanás não pode fazer nada sem o consentimento de Deus, sem o querer de Deus. Portanto, o próprio Satanás está nas mãos de Deus e pode ser usado por Deus. Os homens ímpios são usados por Deus para o cumprimento dos seus desígnios. E Jesus veio precisamente mostrar essa realidade, o grande poder de Deus, o grande poder de Deus. Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, e veio-nos reconciliar com Deus, com o próprio Pai. E para terminarmos, do incremento, portanto, deste principado, o desenvolvimento deste principado será eterno. Este principado, este governo de Cristo é um governo eterno. E vai ser cada vez maior. Nós não o vemos, mas ele vai sendo cada vez maior. Porque há uma acumulação de geração em geração. Este principado, este reino, é um reino de geração em geração. Nesta geração pode não ser muito vasto, mas se acrescentarmos as gerações anteriores e aquelas que se projetarão no futuro, que houver, então nós temos um reino eterno que vai sendo desenvolvido, cada vez mais desenvolvido, cada vez maior. É impossível, pois é, quando olhamos à nossa volta e vemos tantos e tantos, tanta incredulidade, tanta gente que vive como se Deus não existisse, parece difícil. Nós somos um pequeno rebanho,
Os cristãos acabam por ser um pequeno rebanho. Os verdadeiros cristãos, aqueles que são fiéis ao Evangelho, não aqueles que se dizem cristãos, porque nasceram enfim, dentro de um ambiente cristão. Mas aqueles que verdadeiramente são cristãos com convicção, são tão poucos que conhecem a Deus, que são regenerados por Deus. São tão poucos. Pelos frutos se conhece a árvore. Não estamos a fazer julgamentos, não podemos julgar ninguém, mas pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos mostram que há tão pouca árvore boa, plantada por Deus. Mas, no entanto, o reino de Deus está sendo aumentado e engrandecido. Se têm dúvidas, e se houver dúvidas, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E quando se fala do zelo do Senhor dos Exércitos, significa os desígnios de Deus serão sempre realizados. Ele o mesmo fará. Ele o disse, Ele o fará. Podemos confiar nele, porque o seu reino é eterno e o seu poder é eterno. E Ele está nos céus e continua a fazer tudo o que lhe apraz. Amém.